Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Turboxcast. Hoje recebendo mais um amigo que o turismo me deu. Eu falo que o turismo já me deu muita coisa. Minha esposa, o turismo, o turismo me deu, e o convidado de hoje é mais um desses amigos que eu ganhei do turismo. Thiago Akira, bem-vindo, obrigado. E aí, Dani, tudo bom? Prazer enorme estar aqui. Esse convite aí é uma honra, porque realmente, como você falou, o turismo traz amigos e amigos a gente sabe que é difícil de encontrar, né? E incrivelmente, nesse caminho, a profissão ela está trazendo pessoas que têm um alinhamento muito bom, né? Acho que o nosso fit aí de discurso, de conhecimento, de alinhamento foi muito legal. Isso aí anima bastante. Até os projetos, né? Do nada brota um projeto, a gente já está conversando, será que vai para frente ou não? Como é que vai? Então, acho que de sentir a vontade de incluir alguém num projeto nosso, ou alguém incluir a gente num projeto dele, acho que isso é um reflexo muito bom e, poxa, é um grande prazer estar aqui. Legal, valeu, Ti. E, bom, para quem não sabe, o Akira, ele está num projeto chamado Pensadores do Turismo, né? Um projeto que eu pensei lá um tempão atrás e agora na pandemia voltou. Ele é um dos pensadores, é um prazer, uma honra estar com profissionais como o Akira e tantos outros que estão convidados, estarão falando aqui. Já combinei com a Marta, já combinei com o Bruno, já combinei com outros dos pensadores e puxa, é muito legal, é um aprendizado muito grande fazer parte, porque é uma troca legal que a gente tem, né? Com certeza. E Akira, me fala aí, conta um pouquinho da sua história, da onde você é, só para quem não te conhece ainda, saber um pouquinho mais sobre o Akira. Massa, massa. O pessoal quase sempre acha pelo meu, quando me escuta, né? Acho que eu sou do interior de São Paulo, né? Que eu puxo um pouco o R, né? E aí, não, eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Campo Grande, bem no centro-oeste aqui do Brasil. Nascido, né? Moro aqui também, minha residência é aqui, mas né, como a gente trabalha com turismo, a gente sempre está pingando. Agora não, né? Agora nessa época aí fica mais difícil essa brincadeira, né? Mas eu sou de Campo Grande, então do vizinho aqui de Bonito, né? E é mais ou menos a história, né, do turismo começa por aí, mas um pouquinho antes disso, né, eu me formei em publicidade. Sou da área de comunicação, me formei em 2003, né, numa universidade daqui, e abri uma agência de publicidade, abri uma empresa de desenvolvimento de sites. Nossa, vai ter um monte de coisa aqui que eu acho que ninguém faz ideia do que eu já fiz, né? Mas é legal. Mas a Tive uma ideia é empresa. essa. A ideia é você comentar o que ninguém conhece. Eu quero um lado que ninguém conhece do Akira. Ixi, ixi. Então vamos lá. Então, na época da faculdade, eu abri uma empresa de sites com um amigo. Já naquela época, em 2002, né, eu não conhecia ele, de Brasília. E aí é um online, home office, já era isso lá em 2002, né? E aí fechei, porque daí abri fisicamente, me formei e abri uma agência de publicidade tradicional, atendendo clientes, né, aqui da minha cidade, do meu estado. E aí, em seguida, eu fui para abrir uma videolocadora, meu sonho de infância. Na verdade, meu cunhado tinha uma videolocadora. Eu sempre fui fascinado por filmes. Filmes é uma paixão minha até hoje. Eu adoro o momento de ir para o cinema. Eu fazia aquele ciclo de calcular que filme assistia para sair em outro e ir para outro. Eu assistia 4 filmes num dia, às vezes, no cinema. Caramba. Só mapeando. Como eu comprava filme, né, trabalhava com locadora, recebia os convites das produtoras e ia assistir. Então era a minha diversão. E indicar, né? Indicar filmes para as pessoas, ser um consultor, né? Tipo, que filme que eu assisto, a pessoa confiar na nossa fala, né? Então, acho que foi onde eu aprendi muito a parte de relacionamento, de ter paciência, de conhecer os gostos das pessoas. Eu tenho uma paixão incrível por consumidor, né? Por desejos, medos, dores. Essa é uma parte que eu gosto muito de estudar. E o turismo, a gente precisa muito desse estudo, né? Dessa análise. E ali eu comecei a identificar pessoas. Eu via uma pessoa entrando na locadora, esse aí vai querer um filme assim. Eu já tinha um feeling, já sentia os filmes que a pessoa gostava, qual que eu poderia indicar. Então, assim, foi uma experiência muito legal, né? Foram 3 anos aí trabalhando com videolocadora. Me afastei da minha formação, né? Mas era um sonho que eu tinha com o Sim. meu cunhado e o cunhado dele. Era bem familiar a experiência.
Nos tornamos a maior locadora do estado, inclusive. A gente comprava, tipo, eu lembro, era do Gelo, a gente comprou uns 90 filmes de uma vez, tipo, nenhuma locadora comprava essa quantidade de títulos, né? Então foi legal. Então todo lugar praticamente que eu entrava, eu gostaria de meio que superar e de ter alguma coisa diferenciada, né? Mas daí passou, entrou a época dos DVDs piratas, dos downloads, do MSN, que ninguém saía para assistir filme mais, ficava só conversando nos bate-papo, né? E aí então eu falei, cara, vou voltar para o marketing. E aí eu virei gerente de marketing, fiz uma pós-graduação em marketing na FGV do Rio. E aí eu falei, bom, vou para a área de marketing, quero estudar mercado, quero entender isso, quero me aprofundar, voltar para a minha área. E aí fui gerente de marketing numa empresa de salgadinhos, que aqui no nosso estado bate a uma chips, então foi uma lição de empresa. Ela tem, acho que no Nordeste também, no Paraguai, uma empresa bem grande até. Não. Trabalhei por 3 anos e aí aprendi mais ainda a combinar a publicidade, que é a minha formação, com entender as intenções, né, do consumidor, entender o que ele gosta, o que ele não gosta, ações de eventos. Então foi bem rica essa experiência por 3 anos. E eu falei, caramba, fiz uma campanha na época de marketing digital, na época de Orkut, hein? Twitter, Orkut bombava, Facebook ninguém queria entrar porque era em inglês, eu até lembro disso. E aí, ali naquela época, eu fiz a primeira ação quando lançou aquelas coquinhas pequenininhas, sabe? Mini cocas. Sim. Daí lançaram essa mini coca na época, Coca-Cola no outdoor, R$1, uma mini coca e tal. E vamos fazer uma campanha junto com a Coca-Cola. A gente fez uma campanha chamada Casamento Perfeito. Tinha um blog que falava sobre dicas de coisas de casamento, tinha um Twitter que falava sempre de dicas também de coisas de casamento, e a Orkut, uma comunidade. E aí a gente criou, foi a primeira campanha do Estado de marketing digital. Naquela época eu estudava marketing digital só com artigos gringos, né? Uhum. Então eu pegava cases de sucesso de marketing digital lá na gringa. E aí, cara, eu me apaixonei. Daí um amigo meu, que era um namorado de uma amiga minha, falou, cara, tô pensando em abrir algum negócio, alguma coisa, eu gosto muito de marketing de guerrilha, a época de marketing de guerrilha também, que era muito forte, uma agência Spadia, até a gente conheceu, ficamos amigos do pessoal da Spadia também, e aí foi assim, caramba, acho que marketing digital é uma boa, vamos testar, vamos ver o que é esse negócio aí, parece que é bem legal. Só que era uma época que as agências falavam assim, pô, marketing digital ferramentas gratuitas, ninguém ganha dinheiro com isso, por que eu vou gastar dinheiro que é tudo grátis? Né? Quem vai pagar vocês? Vocês vão quebrar, vocês são loucos de abrir uma agência normal e tem o digital junto. Falei, não, vamos abrir digital que a gente vai crescer nesse mercado aí. A gente teimou e abrimos. Daí a gente trabalhava em casa, no quartinho de uma casa alugada. Daí a gente atendeu um cliente, outro cliente. Na época a gente atendeu o Portal Educação, que hoje é do UOL. Né? Hoje não, já tem um bom tempo que é da UOL. A gente fez crescer, a gente disparou, ultrapassamos em educação, um monte de coisa. Foi bem legal essa pegada. E aí atendemos empresas locais, regionais, até nacionais. A gente já fez ações com outras empresas, né? E com parcerias com outras agências grandes. Então foi bem legal, foi uma experiência que isso foi lá em 2009, mais ou menos, né? Até 2012, aí fundiu, a empresa cresceu. Hoje ela ainda existe, tem acho que mais de 80 funcionários, se não me engano. Não sei agora com a crise como é que ficou, mas eu resolvi sair porque eu vi que o modelo de negócio de agências estava meio que assim, como é que eu posso dizer? As pessoas pingavam de agência em agência porque não conseguia trazer resultado. E eu identifiquei naquela época, em 2012, que o grande problema, o grande gargalo disso, era que o dono não sabia o que era marketing digital. Ele não sabia pedir, solicitar tipo assim, o cliente, né? O cliente ele não tinha educação para isso. E como ele não tinha, ele falava, eu não sei de nada disso, vocês cuidam disso, que vocês são os espertinhos, faz... E nunca dava resultado, porque o pessoal do marketing... Só uma pergunta a respeito disso, assim, a opinião, porque eu não sou da área de marketing, mas eu queria a sua opinião a respeito disso. Mas será que nesse ponto não seria um problema da área de atendimento da agência? Porque também não sabia fazer essa ponte e educar o cliente para encaminhar, né? Educar e direcionar para aquilo que ele queria. Porque nessa época, mais ou menos aí 2012, 2014, eu tinha muito contato com o marketing e eu via essa dificuldade
de alguém falar a língua, né, da agência e do cliente. E o pessoal do atendimento, que é, para quem está ouvindo ou assistindo e não sabe, na agência de publicidade tem um departamento, né, que é o departamento de atendimento, que é quem faz a ponte entre, né, o pessoal de produção, de criação, enfim, das outras áreas da agência e o cliente. Tá? Uhum. Que você acha? Você acha que não era uma Na deficiência verdade, dos atendimentos? sim, na verdade esse foi o insight que eu tive, porque como eu fiquei na parte operacional, eu era diretor operacional, eu cuidava de toda a equipe que fazia operação, então eu não estava no atendimento. No início, quando a gente era pequeno, os donos iam para atendimento, chutava, driblava, defendia, chutava pro gol, era tudo, né? E aí quando eu voltei para perceber que os resultados não eram tão satisfatórios, eu comecei a identificar que existia um gargalo, um abismo muito grande entre os resultados que eram prometidos e não eram entregues, um abismo entre o cliente não entender o que estava sendo entregue. Então ficou realmente um abismo muito grande. Provavelmente também é que não é só o problema do atendimento, Dani. A gente tem uma situação que o dono ele não quer cuidar de algumas coisas. E uma coisa que eu falo muito nas lives sabe a diferença quando o dono, os olhos do dono é que funciona, faz a coisa funcionar. O dono que ele participa mais da parte financeira, você vai ver que a parte financeira é linda, redonda. O dono que participa da parte de vendas também é perfeito. A equipe de vendas motivada, trabalha, faz muito bem. É o mesmo efeito do marketing. Se o dono ele não tem aquela gana, aquela vontade de participar do marketing, ou pelo menos tem alguém ali interno que tem uma função de decisão, uma função de influência, que pode tocar o marketing internamente, e ele deposita isso numa outra empresa, por mais que o atendimento fale isso, ele não vai tomar essa ação, porque é uma questão de cultura empresarial, cultura organizacional, né? Então, marketing, muita gente, raras decisões de empresas que têm os donos que amam o marketing, fazem o marketing é lindo e flui demais. Já peguei clientes dessa maneira que é uma delícia de trabalhar. Mas não é a realidade geral, principalmente das pequenas empresas, né? As pequenas empresas já concentram muitas funções nos donos e imagina ele cuidar do marketing também. Então é por uma limitação também de braço, né? Mas assim, lógico, a gente precisa gastar um tempo para... Eu chamei, daí eu criei uma coisa que a gente chamava de imersão. Vamos gastar, às vezes é melhor gastar umas 3 horas com imersão com o cliente para ele entender e aí ele saber como é que funciona, como é que é todo o processo, legal. Só que ele não tem a cultura de manter essa janela aberta, de ficar olhando, ficar acompanhando, ficar seguindo, ficar entendendo, e ele tem outras preocupações. Daí, o que isso começou a refletir? Comecei a perceber que, bom, eu vou passar a tentar construir equipes dentro de empresas. Então, a parte de treinamento, capacitação, eu posso capacitar o dono, que é importante. A melhor forma do marketing digital entrar dentro de uma empresa é de cima para baixo, não é o funcionário saber, porque o dono ele tem que ter uma noção do que está sendo transferido para baixo, e de dentro para fora. Eu não posso pegar uma empresa e falar de fora para dentro, resolve meus problemas. Não, de dentro eu vou falar o que eu quero, como eu quero chegar lá e como você vai me ajudar. Então tem que ser de dentro para fora e de cima para baixo. E isso exige uma cultura ser construída ali dentro. Então por isso que a consultoria ela surgiu como algo assim, bom, vou meio que catequizar esse pessoal, vou meio que trazer esse DNA do digital, trazer essa coisa para dentro das empresas. Mas naquela época, em 2012, eu ainda atendia, como eu fiquei muitos anos atendendo vários segmentos, parecia médicos, universidades, então vários segmentos. Só que daí, né, foi aí que caiu o turismo. Em 2012 eu atendi uma agência Na verdade eu saí, nossa, tem muita coisa, né? Na verdade eu saí também para fazer um curso de cinema. Fui fazer um curso porque eu amava fazer vídeo, né? Então, Amava. quando você terminou, você saiu da agência, decidiu sair da agência, e aí foi Uhum. logo na sequência que você, na sequência foi fazer o curso de cinema, é isso? Isso, eu tirei um Não, sabático. tá. Um sabático, assim, tava precisando oxigenar a cabeça, né? Tipo, precisava de alguma coisa. Falei, bom, sempre gostei de produzir vídeo, fazia vídeos com uma GoProzinha, que era a minha xodozinha. E aí eu falei, caramba, vou fazer um curso de cinema em São Paulo, fiz 2 vezes, curso de fotografia, de sonografia, fotografia, edição de vídeo, tratamento de imagens. Então sempre ia para São Paulo para fazer esses cursos. E aí eu abri uma produtora de vídeos para turismo, e aí continuava com meus clientes de marketing digital, mas de várias outras áreas, e comecei a puxar. Comecei a perceber que não era só vídeo de turismo que uma empresa precisava de turismo, ela precisava de marketing, precisava de muita coisa. E eu atendia, na época, agências de turismo como marketing digital geral. E aí eu percebi, caramba,
sério que eu entregava só X posts por semana para esse cliente e interagia com os clientes, só isso que era o que eu entregava? É muito mais coisa que tem no turismo, muito mais possibilidades, muito mais conexões, muito mais... Né? Então eu falei, caramba, é muita coisa que tem nesse universo. Eu quero estudar esse universo agora, porque agora eu amo viajar. Minha segunda opção de faculdade era turismo, então foi publicidade e turismo. Se não fosse publicidade, eu já estava no turismo também. Então eu estava destinado, Dani, eu estava destinado para cair no turismo, né? E aí, então, foi bem legal. Então, eu falei, bom, retomei um sonho lá da época do ensino médio, né? Vou para turismo. E aí me apaixonei. E aí eu descobri, fui para os primeiros eventos de turismo. A primeira agência, né, chama Bonito Way, uma agência de bonito. Gosto de falar muito dela, porque é ela que falou, Thiago, quero resolver minha situação de marketing, faz o que você quiser. Ela me deu autoridade para eu testar todas as minhas loucuras de marketing que poderia ter, ferramentas. Acho que foi uma das primeiras empresas TRD Station na época, assim, ali da região, né, de turismo. Então, assim, aqui da nossa região. Então, aplicamos lá RD, aplicamos ferramentas, aplicamos a parte de vamos testar software, vamos, não deu certo, beleza, vamos testar outro. Quanto que precisa, Thiago, investir tanto? Acho que de publicidade a gente já passou a 6 casas aí, né, de investimento já tem alguns anos aí. Então, investiu sempre muito bem, sempre resultados legais e permitiu tudo isso. Eu acho que foi minha escola, minha universidade, de fato, foi ela. E aí, com isso, eu fui evoluindo dentro do turismo. E dentro do turismo, peguei uma paixão, também tenho uma paixão pelo meu estado, pela minha região aqui. E como eu trabalhava numa empresa que vende Bonito e Pantanal, comecei a dar capacitação. Então, muita gente da área do turismo, né, que está me olhando agora, fala, caramba, Thiago, você que deu treinamento de Bonito e Pantanal para mim, não sei quantos anos atrás. Sou eu, nas feiras, né, e eventos também, então, sempre falando de Bonito, eu ia lá pela agência, falando, nossa, você já conhece Bonito e Pantanal, olha que legal que tem para fazer e tal. Então, assim, essa paixão toda, hoje eu não sei mais viver sem turismo, né, tudo isso, tanto que a minha outra empresa, minha última empresa em 2015, foi uma empresa de realidade virtual. Né, de experiências de realidade virtual. E essa foi muito louca, porque o dono, lembra do Portal Educação, lá atrás, que eu falei, que foi um dos primeiros clientes nossos, ele saiu, né, vendeu para a UOL, e aí ele estava em São Francisco, e ele me ligou, lá de São Francisco. Thiago, eu vi que você mexe com vídeo, toda uma feira aqui de tecnologia, estou aqui com uma coisa de vídeos em 360 graus, você entende alguma coisa disso? Eu falei, caramba, que legal, cara, eu adoro tecnologia também, né, terceira paixão, né? E, poxa, que legal, olha... André, peraí só um pouquinho, eu vou desligar aqui que eu tenho que atender uma coisa e já falo com você. Corri para o YouTube e pesquisei como fazer vídeos em 360 graus. Daí, tipo, equipamento e tal, 20 minutinhos, dei uma pesquisada, daí eu falei, André, tô liberado, pode me ligar. Daí ele me ligou, eu falei, e aí, você topa? Você acha que você dá conta? Eu falei, eu tô comprando toda uma feira aqui, e se você topar, vou comprar esse equipamento aqui e vou mexer isso. Eu falei, caramba, bora mexer. Foi nessa loucura aí, né? E aí ele trouxe equipamento, passamos um tempinho estudando, né, instalamos as coisas, compramos software, fizemos tudo, e, cara, foi incrível. Primeiro vídeo de realidade virtual com vídeos 360 do Brasil, eu acredito que foi a gente que fez no stand de Mato Grosso do Sul, com não aqueles vídeos aproveitados na época eu acho que tinha a Emirates, alguma coisa assim, tinha algum videozinho, assim, bem, mas era de fora, não era nada do Brasil. Então a gente começamos com isso. Daí eu peguei paixão, daí na época ele acabou deixando, né, a sociedade comigo e entrou um amigo meu, um sócio hoje atual, que é o Rudy, e aí ele falou, cara, bora tocar, ele é mais comercial também, ele também é mão na massa, aprendeu, eu fui transferindo para ele como produzir isso, e a gente evoluiu, hoje a gente está até com realidade aumentada, a gente está com animação 3D, a gente está com parceiros e equipes, né, em São Paulo, no Sul, e aí a gente começou a desenvolver mais essa marca, mais essa empresa de tecnologias imersivas, né? Então, a gente simulou o pessoal, suspendeu o pessoal no ar, flutuando por bonito, fazendo experiências interativas mesmo, não é só passivo, né, assistindo, mas é interagindo, fazendo coisas legais. E assim, mais um motivo para eu criar raiz no turismo. Então, uma produtora de vídeo no turismo, uma empresa de realidade virtual, né, tecnologias imersivas no turismo, e a consultoria hoje, que também é uma das minhas maiores paixões, né, assim, de trabalhar com consultoria, poder ajudar o empreendedor, né, a direcionar o marketing, trazer resultado, né, ter esse caminho dentro do turismo. Para mim é sempre uma alegria ajudar, né? Assim, eu só cobro porque eu preciso realmente sobreviver.
mas é uma coisa que eu faço por paixão, porque eu amo, gosto de ajudar, gosto de participar, gosto de abrir caminhos, né? E aí, assim, se eu ganhasse, pingasse uma fonte para mim fixa de um valor que eu poderia me despreocupar, eu faria isso como hobby, né? Porque eu amo demais. Então, assim, eu acabei, acho que, desenvolvendo todo esse caminho dentro aí do turismo, que eu tenho certeza que eu acho que eu falo para minha esposa, né? Eu quero terminar minha vida com uma pousadinha num lugar delicioso, onde eu vou receber gente do mundo todo, né? Vou interagir com todo mundo e vou falar das viagens, vou falar da minha história, igual a gente está falando aqui. Me senti um velho agora, viu, Dani? Mas vou... Mas é mais ou menos isso, cara. Acho que é uma... E tem vários pormenores aí dentro, né? Que a gente pode falar aqui também, mas resumidamente, né? Foi mais ou menos essa minha trajetória. Que legal, cara. E a gente se conheceu pessoalmente na ABAV, apresentado pela doutora Cíntia. Sim, né? Você estava no stand Mato Grosso do Sul. de Mato Grosso do Sul. Foi. Isso, verdade. Inclusive, eu não lembro se tinha esse negócio de suspensão, mas eu lembro que tinha. Não tinha, né? Esse, né? Esse de suspensão foi na BAV anterior. Esse era a realidade aumentada com os animais, acho que animais do Pantanal. Verdade. Porque eu confundi, porque eu não te conhecia, mas eu lembro do stand de realidade virtual, né? Com suspensão lá, tal das pessoas. Então hoje você tem a produtora, a de 360 e o trabalho de consultoria, é isso? Isso. Tudo para o turismo. Que legal, Tudo cara. Tudo para o turismo. Que show. E você falou uma coisa interessante, aí eu não quis te interromper. Quando a gente estava falando dos donos de agência, né, e ter essa deficiência e tal, e uma coisa que, até um recado para todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente, é que assim, o dono ele não precisa cuidar de tudo. Né? Se for uma agência, obviamente, pequena, home office e tal, ele vai ter que cuidar de tudo. Mas o que ele não pode fazer é terceirizar tudo. Então, aquele exemplo que você deu, né, de contrata uma agência de publicidade e joga o problema, terceiriza o problema para a agência e fala, agora é com você, e aí só cobra resultado. Mas não está vindo lead, mas não estou vendendo, mas o lead que vem é ruim e tal, mas a responsabilidade é deles. É a mesma coisa o dono terceirizar a contabilidade, aí ele terceiriza, joga a responsabilidade para o contador e se vira, amigo. Terceirizar para um advogado, falar, se eu tiver qualquer problema, você que resolva. Não, o problema no final das contas, no final do dia, o problema de quem que é? É do dono da empresa. Todos os problemas no fim do dia é do dono da empresa. E se é uma empresa com um volume grande, e isso eu já vi outras vezes acontecendo, é o que você também comentou. Você tem que ter pessoas-chave interna que tem pensamento de dono, né, que entende como o dono pensa e toma decisões como o dono tomaria. Então, se ele quiser terceirizar a responsabilidade, que seja uma terceirização interna com alguém que pensa como ele, que defende o interesse da empresa. Porque o terceiro, né, muitas vezes, ele vai defender o interesse da própria empresa. E aí eu estou fazendo o que eu estou falando é até contra o meu trabalho, porque eu sou um terceiro. Né? Eu trabalho de consultor, eu trabalho nas agências, e aí, mas você está falando contra o seu próprio trabalho? Não, é que você não pode jogar toda a responsabilidade nas costas do terceiro e falar, olha, toma a empresa aí, toca ela e só quero o resultado, né? Então, é muito importante que o dono saiba, conheça de tudo e administre os fornecedores. E se ele não tem como fazer essa administração dos fornecedores, ele delega para alguém internamente. Não é isso? Sim, e assim, Dani, o pessoal acha que marketing, né, quando me procuram principalmente, acho que o marketing é só a ponta final ali, tipo publicidade, é atrair gente. E o marketing ele começa muito antes disso. Se você erra no marketing, você atrai uma pessoa errada, um público errado, sabe aquele pessoal que fala, só tem cliente aqui que reclama do meu preço, traz o preço concorrente para bater com o meu, é você que está atraindo gente errada. Isso é marketing. Isso é um problema de marketing. Isso é quando o dono se afasta do marketing, e é comum isso acontecer, Dani, porque marketing e vendas
eles deveriam trabalhar mais juntos e acabam sempre trabalhando meio que separados. E o vendas, normalmente ele vai pelo canal que ele já está alimentado, que ele já está trabalhando. É uma recorrência ou é um caminho de indicação, é um caminho fácil, né? Daí ele sempre está acertando. Só que o marketing, se ele funciona muito bem, ele poderia estar multiplicando essa quantidade de qualidade, de atrair, né, realmente pessoas com essa mesma qualidade, num volume muito maior, numa frequência muito melhor. E eu não consigo entender como é que o empreendedor ele se acomoda dessa maneira. Por quê? Né? O que acontece? Ah, Thiago, eu nunca usei marketing digital e vendo pra caramba. Daí você fala, caramba, então, ó quanto que você está deixando de vender. Imagina se você estivesse com o seu marketing funcionando direito, as coisas rodando, você poderia ter muito mais. Daí o cara para e pensa, pô, é verdade. Então, assim, tem gente que tem rede social abandonada, não faz nada, trabalho de e-mail e vende bem. Então, imagina o que ele ganharia mais se tivesse um marketing melhor. Né? Então, até de recorrência mesmo, se ele automatiza alguns processos, se ele faz algum trabalho de peneirar esses clientes, de fazer algum trabalho mais sob medida, né, ter esse entendimento de tratar esses dados, tentar dar um carinho melhor, a qualidade do ticket pode ser muito melhor. Então, tem muitas coisas que o marketing não é só jogar dinheiro ali na publicidade ou ficar atualizando o Facebook e Instagram. Então, acho que essa consciência está melhorando agora, porque no momento que a gente está agora, todo mundo está repensando o público, porque antes trabalhava com internacional, com cruzeiro, com pedagógico, algumas outras coisas que quase todos os públicos, né, que muita gente tinha alguma segmentação muito forte, vai ter que mudar. E ele tem que rever tudo. E quando a gente revê tudo, isso é marketing também, porque marketing é mercado. É como eu posiciono, e marketing não é só mercado e produto, é principalmente a pessoa. Marketing é feito para pessoas. Sim. Se eu erro na minha pessoa, posso ter o melhor produto do mundo, melhor comunicação do mundo, esse cara não vai aderir, não vai comprar, não vai ver valor e não vai te entender. Então é mais ou menos isso. Eu acho que a gente está num processo forçado, né? Mas que eu acho que a gente está criando essa consciência de que a gente precisa sim se planejar mais, a gente tem que sair da zona de conforto, tem que bagunçar um pouco mesmo. E aí eu acho que é esse caminho que está abrindo espaço para o marketing, né? E uma coisa que eu vejo, assim, eu até também tinha um direcionamento até da minha empresa, do meu negócio, voltado a não, é tecnologia. E, na verdade, no mundo atual, a gente não pode mais ter esses silos, né? Não pode mais ter lá o silo de tecnologia, o silo de marketing, o silo de vendas, o silo do financeiro. Na verdade, é tudo meio misturado. É tudo muito misturado, não é meio misturado. Então, quando você fala de marketing, você está envolvido em vendas, você está envolvido em tecnologia, você está envolvido na parte financeira. E a mesma coisa... Eu gosto muito de tecnologia, tenho uma vertente maior para tecnologia, mas eu não tenho como parar em determinado ponto, porque daqui para frente é com marketing, daqui para frente é com... Então, também as pessoas têm que entender que nos dias de hoje, os profissionais têm que ser polivalentes, eles têm que ser multidisciplinares, né? E as coisas se conversam, e as equipes, é importante que as equipes, se você tem a equipe na sua empresa, que elas também sejam polivalentes, que ela também consiga transitar entre os assuntos e compreender que não profundamente aquele determinado assunto, mas ela consegue compreender qual é o papel de cada um, né? E que todo mundo está junto em prol do bem comum, porque muita coisa que acontece, né, nessa relação de silo é assim, eu fiz o meu e entreguei até aqui. Aí daqui para frente é o outro. Então, o marketing chega e fala, eu trouxe o lead. O lead está aí, você que não vendeu, entendeu? Então, mas aí a discussão de vendas mas o lead não era bom, entendeu? Mas não era o perfil da nossa agência. Então, é trabalhar todo mundo junto para o lead que chegar bom, para o pessoal do marketing entender que tipo de pessoa que tem que chegar ali para o pessoal de vendas, entendeu? Então, é todo mundo ali trabalhando em prol do mesmo assunto. Então, para trabalhar todo mundo junto, você tem que conhecer um pouco de cada área também, não é isso? É isso aí, Dani. E o que a gente percebe, as empresas mais inovadoras hoje, o que elas têm, que é uma das várias, né, mais características, é quando essa integração, tipo, quando a gente estoura bolhas, né? Porque é fácil ficar na minha bolha do financeiro, é fácil ficar na minha bolha do marketing. Olha, marketing e vendas que deveriam estar mais perto, mais próximos, um boicota o outro, um meio que
quer tomar uma ação, eu tomar outra, um vai criticar o trabalho do outro, e fica nesse problema. E as empresas inovadoras, normalmente o que acontece? Essa multidisciplinaridade aí que existe é a mesma coisa que você consegue dar um passo para trás e você entende tudo que você está vendo. Você não entende perfeitamente, né, igual você falou, a gente não é expert naquilo, mas a gente entende aonde de repente está algo travando, aonde algo pode estar parando. Então a gente ter essa ideia, essas noções do geral, ajuda a gente a trazer soluções e não ficar focado no problema, porque quando a gente está na nossa bolha, a gente vai fazer o quê? Ó, eu fui instruído a fazer as coisas dessa maneira, já tentei 50 vezes. Cara, se você está tentando 50 vezes, você acha que em que momento o negócio vai dar certo? Sai um pouco, afasta, pede para o amigo, pede para o vizinho, tenta se conectar com outras pessoas para ver esse problema, que às vezes está na sua cara, você não consegue ver. Então, essa questão é muito importante. As empresas inovadoras têm essa característica, onde todos compartilham muito conhecimento. Na agência, quando a gente tinha esses momentos de o que você sabe muito bem e que gostaria de ensinar aqui dentro da empresa. E as pessoas marcavam assim quem queria aprender, quem queria ensinar, e todo mundo ia compartilhando. Então, estourar bolhas faz parte de característica de empresas inovadoras. Então, a gente está no momento hoje que a gente tem que estourar o máximo de bolhas possíveis para a gente poder se adaptar a esse novo momento. Porque eu não sei, eu não sou dono da verdade do que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que nem você, Dani. A gente tem, assim, a nossa noção, por mais geral que seja, por essa capacidade de enxergar várias situações, ainda fica obscuro. Mas como que a gente vai melhorando isso? A gente está trocando ideia aqui, a gente faz as lives, a gente fala com o pessoal, a gente não fica aqui na nossa bolha tentando quebrar a cabeça sozinho, a gente vai perguntar, a gente vai olhar outros mercados fora do turismo, né? Empresas de tecnologia, empresas de alimentação, outros segmentos, como é que elas estão se virando com tudo isso? E aí vira lição para a gente. Então, acho que a gente está num momento super propício, a gente está aprendendo dados, né, Dani? Todo mundo sabe uma curva, aí todo mundo está sabendo o período de remissão, todo mundo está calculando agora, fazendo as contas de como vai sobreviver no final do mês, porque está apertado, está difícil. Então, a gente está lidando, né, saindo da zona de conforto realmente, e a nossa oportunidade realmente de a gente começar a olhar, né, um pouco mais, dar um passos para trás para a gente enxergar ter um horizonte um pouco melhor, né? É verdade. E uma coisa importante, a gente testa também, né? Isso. Então, a gente aprende, a gente ouve, a gente conversa, a gente debate, a gente vai lá e põe em prática e testa, né, no quente para ver se o negócio funciona mesmo. E se não funcionar, tudo bem, vai lá, desliga e testa de novo. Eu acho que testar faz parte do aprendizado. Não adianta você só aprender e não colocar em prática, mas eu tenho medo, mas será que eu faço? Eu acho que foi você que falou em uma das lives que eu assisti do 70-20-10, né? Então é muito importante as pessoas terem esses 10% ali para usar esses 10% para inovar, né? arriscar, né? Para inovar e arriscar. E o que você falou de empresas, né, disruptivas, empresas, não foi essa palavra que você usou, foi empresas inovadoras, obrigado. Empresas inovadoras, elas estão num outro nível de administração, elas estão num outro nível de gestão de pessoas, então organizacionalmente elas não têm mais aquela estrutura vertical, elas trabalham mais horizontalmente, aí que entra vale até uma live para a gente fazer só falando disso daí, porque eu acho legal pra caramba falar de squad, né, falar de tribo, falar de squad, falar de uma série de formatos hoje que essas empresas utilizam para essa troca entre os funcionários, né? E para criar novos produtos, para criar novos serviços, ou para operar mesmo aqueles que já existem de uma forma muito melhor. Então, acho que depois a gente marca uma live só para falar disso daí. Vamos falar um pouquinho do Akira. Você falou que gosta muito de viajar, até era uma ideia sua fazer turismo. E você já viajou bastante pelo mundo? Sim, pelo Brasil deve ter viajado, mas pelo mundo. Olha, vou dizer que o turismo ele é tão incrível que foi pelo turismo também que eu conheci a minha esposa, né? Minha esposa foi uma descoberta aí que eu estava fazendo uma expedição fotográfica no Atacama. Então eu estava lá acompanhando o grupo, encontrei ela lá mochilando e a gente se esbarrou e a gente se apaixonou. E aí ela tem uma paixão por viagem também, então a melhor coisa do mundo é encontrar uma parceira de viagem, né? Também. Então tudo isso ajuda, né?
E aí eu já viajava muito, né? Esses trabalhos, todas as feiras e eventos, né? Gramado, São Paulo, Nordeste, Sul, toda a região, né? Então eu ia a trabalho, mas também acabava conhecendo, né? Estourando isso é estourar bolhas também, né, Dani? O agente tem que sair um pouquinho, né? E viajar para conhecer os destinos que ele vende. Eu sei que é difícil, né? É fácil falar, é difícil realmente realizar, mas é a forma de a gente observar o mundo. As viagens te ajudam a perceber o mundo de pontos de vista diferentes. Ficar olhando o destino pela telinha do celular, ficar assistindo vídeos na TV é legal, mas a gente tem que ir lá viver, né? Vivenciar. A experiência é o que conta. E como sou uma pessoa que é norteada por experiências, né? Então as viagens sempre me trouxeram boas recordações, boas experiências, né? Sempre carrego, né, um pouquinho de mim, né? Eu levo um pouco e trago um pouco também para mim. E aí essas experiências, na verdade, de falar de onde eu viajei, tipo, eu fui até Nova Zelândia depois com ela, com o mesmo grupo de expedição, a gente voltou lá alguns anos depois. Então, assim, as minhas viagens internacionais é muito estranho, né? Tipo, eu poderia ter passado na Europa, não conheço a Europa, não conheço América do Norte, que eu também gostaria de conhecer, mas eu já fui lá para quase o outro lado do mundo, né, para conhecer. Mas você começou de assim, trás para frente, né? Bem japonês, né? De trás para frente, vamos ver o que acontece. Mas foi experiência, eu queria viajar de motorhome, cara. Eu aluguei o motorhome lá, ficamos mais de 20 dias rodando. Então, assim, a experiência, eu poderia ter pego a equipe, né? O pessoal da expedição foi com o carrinho alugado, todo mundo apertadinho, e eu peguei o motorhome com a minha esposa, e a gente foi passear, acompanhando a equipe, né? Só que dormindo em lugares incríveis, paradisíacos, coisas de filmes, né? E aí, assim, então qualquer lugar que eu viajar, se eu puder vivenciar uma experiência que me marque, que me traga algo. A última vez eu fui para Foz, numa feira, eu vi uma placa assim de salto de paraquedas no aeroporto. Até falei para os caras depois, ó, vocês me converteram no aeroporto, tá? Aquele bannerzinho ali funcionou, só quero te dar esse feedback aí, tá? Para falar que a propaganda funcionou. Daí eles, pelo menos, eles riram pra caramba, né? Foi um salto que eu fiz um vídeo 360 na época, não existia nenhum salto, acho que na época aqui no Brasil, pelo menos, eu não lembro. Até o Ministério do Turismo compartilhou esse vídeo depois, foi bem legal. E assim, falei, cara, quero viver experiências. Então, quem tá ouvindo aí, se um dia for visitar você e tiver uma experiência aí para me apresentar, tô super disponível aí também. mas é isso, né, Dani? Acho que o Brasil também, eu sou apaixonado pelo Brasil, sou suspeito para falar, porque eu descobri lugares incríveis graças a esse trabalho dentro do turismo. Então, lugares que eu concordo com muitos gringos que falam: vocês são loucos para ir para a Europa, para ir para fora, as belezas que vocês têm aqui. Se eu fosse daqui, eu não saía daqui, né? Os gringos falando, né? E a gente tem essa coisa como é que fala? É o síndrome de vira-lata, né? A gente acha que aqui não é tão bom, que lá fora tudo é melhor. Que a gente venera o gringo, venera as coisas de fora. Cara, a gente tem coisas incríveis, né? Então acho que essa nossa oportunidade agora também, a gente está no momento da pandemia, né? Que a gente vai conhecer, eu acho que do jeito certo. Vamos conhecer o nosso entorno, valorizar o nosso mercado local, gerar a nossa economia, né? Valorizar quem está aqui nos empreendedores locais, né? Conhecer, valorizar, para preparar eles para quando reabrir o nacional, gente de fora vem, começa a conhecer, e aí a gente está mais preparado para o internacional cada vez mais, para o nacional. Eu acho assim, né, olhando assim o lado positivo do negativo, né? Eu acho que a gente vai crescer muito, Dani. Eu acho que a gente está numa oportunidade sem igual. Você compartilhou o negócio de Foz do Iguaçu. Você sabe que em Foz do Iguaçu me surpreendi porque a primeira vez que eu fui para lá foi com uns amigos do turismo também, né? O Ricardo Assalim, que acompanha também o trabalho, o Leandro Bogzevicis, o Daniel Zacarias, fomos nós quatro para Foz do Iguaçu. E aí, chegou lá, tinha uma expectativa de que Foz do Iguaçu seria só as cataratas, né? E aí eu também eu falava, vou fazer o quê lá? As cataratas, depois eu vou para um cassino lá no lado argentino e no Paraguai, enfim, vou no Paraguai, né? Cruzar a ponte da amizade, é isso. E aí a gente foi recepcionado, na época eu trabalhava na TAM Viagens, a gente foi recebido pela representante da TAM Viagens lá em Foz, e ela levou a gente para um monte de lugar, e um dos lugares que ela levou, não sei se ainda existe, mas tinha arvorismo, aí a gente fez arvorismo, fizemos rapel, fizemos escalada, rafting, cara, fizemos uma porrada de esporte de aventura. Eu falei, caramba. Aí, obviamente, aquele passeio, né, do Macuco Safari, né, que isso eu já sabia que existia, mas está atrelado às cataratas. Mas como você falou, o Brasil tem muita coisa legal.
O Brasil tem muito lugar bonito, e até eu vi um post outro dia, um post era comparando a Grécia e uma cidade aqui no Brasil, agora não recordo qual era, mas era um post super criativo mostrando, olha a beleza que a gente tem. Aí você vai para a Grécia, mas olha o que a gente tem aqui, né? Uhum. E se você puder falar, dar uma ideia, assim, o lugar mais bonito que você conheceu já na vida, qual que seria? Na vida, isso internacionalmente ou nacionalmente? O lugar mais bonito, você fala assim, esse é o lugar mais bonito que até hoje eu já visitei. Cara, para mim, sem igual foi a experiência na Nova Zelândia. Para mim, assim, nela, como contexto, eu só fiquei na Ilha Sul, né? Mas, cara, ela foi uma experiência surreal de, até como eu já estava no turismo, né? Foi recente, né? Eu entendi que ali eles vivem e respiram isso daí. A gente passava chegando no aeroporto, descendo o avião, um mar de motorhomes estacionados. Mais do que a locadora de carro tinha motorhomes. E cada motorhome deve ser mais de 200 pau, né? Então, assim, tinha um monte, um rio de motorhome. Daí eu falei, caramba, deve ser para turista, né? E a gente circulava de cidade em cidade, tipo, estradas lindas, perfeitas, cada lugar mais lindo. E as casinhas, as mais simples, até as mais... Todos tinham um motorhome ou um trailer. É estilo de vida deles. Então, assim, eles têm aquelas coisinhas das feirinhas, sabe, que abre a porta da casa e vende as coisinhas. Então, assim, o estilo de vida que eu senti lá, a segurança, a natureza envolvida, como eles são receptivos, né, de você passar numa cidade, olha que louco isso, é uma coisa que eu trago para todo mundo quando eu falo em alguma palestra. Eu chego numa cidade, qualquer que seja, mais pequenininha que seja, ela tem algum atrativo, tem alguma coisa para te oferecer, e o mais legal, ela está falando algum material de divulgação de uma cidade próxima ou de uma cidade anterior. Eles se divulgam, eles têm assim, uma conexão muito forte terrestre, lógico que isso favorece também, mas eles fazem isso, daí por que eles fazem isso? Porque quando chego no próximo destino, também tem material desse cara que eu acabei de sair indicando. Então eles têm assim, aprendi muitas coisas lá, até eu fiz uma série de 3 vídeos no Instagram TV, falando dessa experiência e trazendo uma realidade com a força, o valor de um trade unido, como isso transforma o destino, onde a gente não se vê como concorrente, a gente se vê como parceiro, e o concorrente é um outro destino e não o meu empreendimento no meu local. Então, assim, eu sempre extraio alguma coisa para o profissional, e aí dessa viagem eu trouxe muita coisa, e da experiência pessoal. A experiência pessoal para mim, tipo, você dormir no motorhome, acordar com cristais de gelo assim no vidro, e você dá um toquezinho assim, o negócio começa a quebrar e, cara, acho que foi surreal. Para mim, assim, internacional foi uma das melhores. E nacional, eu sou suspeito para falar de Bonito e Pantanal aqui, porque para mim é um lugar incrível, experiências incríveis. Eu sou muito ecoturista, né? Eu sou muito de natureza, então Nova Zelândia tem isso também, é um dos maiores destinos de turismo de aventura. A gente saltou do maior pêndulo humano, né? Que eu e minha esposa a gente saltou junto, caímos lá, não sei quantos metros lá de altura. E, então, aventura e ecoturismo vão ser os meus preferidos. Vai falar de Europa, vai falar um destino cultural, eu gosto muito de cultura. Mas, cara, o que me amarra, o que me dá esse amor mesmo é o ecoturismo. Então, para mim é isso, internacional, Nova Zelândia, e nacional, Bonito e Pantanal. Show. E tem uma amiga minha também, que aí é um recado para nossos amigos que trabalham aqui no turismo, né? E você comentou que é muito importante para quem trabalha no turismo visitar, ir lá, porque é diferente você assistir um treinamento, é diferente você. A gente sabe, né? A gente trabalha no turismo, a gente trabalha com o turismo e no turismo, então a gente sabe que é diferente você ver um treinamento, pegar um material na internet ou ir no lugar. E uma amiga minha trabalhou comigo na TAM Viagens, depois na Sete Mares, a Amanda Goulart, e ela falava uma coisa e ela praticava isso, ela não só falava, ela deve praticar isso até hoje, ela separava um percentual do salário, né, do que ela ganhava, não só do salário, de comissão, tudo, ela separava um percentual daquilo que era o percentual de viagem, e ela investia isso, e ela falava, eu não gasto com viagem, eu invisto com viagem. E é um investimento, porque como ela trabalha com viagem, como eu trabalho com viagem, eu tenho que conhecer os hotéis, eu tenho que conhecer os destinos para poder chegar e falar com propriedade. É bom, é ruim, está reformado, mas está feio, está reformado, mas está ótimo, pode ir sem dúvida. Então,
como ela conhece o cliente dela, ela indo e conhecendo o local, ela fala, pô, isso aqui, fulano, ciclano, vai gostar desse lugar aqui. Então, isso é o recado que eu deixo. Não fique esperando só fan tour, né? É óbvio que tinha convites para fan tour, tem convite para viagem e tal, né, de fornecedor, mas não esperem simplesmente convite de fornecedores. Você vende muito determinado destino, você vende determinado hotel muito, e você não tem possibilidade, sei lá, vê uma tarifa agente, conversa com o fornecedor, mas se de repente não teve, investe, porque é investimento, faz parte do nosso. Você tem a sua empresa, né, você tem, né, as suas empresas, é mais de uma, mas para você fazer vídeo 360, você teve que comprar o equipamento, você teve que sim. investir, né? Não é, eu vou começar a fazer vídeo 360, mas vou esperar alguém chegar aqui com a demanda, alguém chegar com o equipamento e aí eu vou fazer o vídeo 360. Não, não é assim que Não funciona. é. Você tem que investir primeiro, ter o equipamento, saber utilizar o equipamento para depois você fazer ali o seu trabalho. É a mesma coisa no turismo. É que as pessoas têm, algumas pessoas ainda têm a impressão de tipo, não, o turismo você não precisa investir, o turismo não, você precisa investir. Investir na empresa, investir em conhecimento, investir em viagem, esses são os investimentos aí que a gente tem, né? Com certeza. Cara, super bacana tá a nossa conversa, mas eu queria pedir para você indicar um livro. Já estamos chegando aqui na parte final. Eu queria que você deixasse um recado para a galera e indicasse um livro para quem está ouvindo a gente. Legal, legal. Bom, na verdade, livro é até difícil. A minha forma de leitura, Dani, eu vou até revelar aqui, né? Ela não é muito linear, né? Os livros, quando eu leio, eu compro, eu normalmente eu folheio e vou lendo aquelas coisas que me dão um insight, me dá coisa legal. Eu não tenho uma leitura muito linear, tipo da primeira página até a última. Então, eu tento pegar os highlights, né? É o meu formato de leitura que eu tento sempre extrair, então eu gosto muito desse formato que me economiza tempo, né? Mas também eu consigo, lógico, para você achar coisa mais legal, você tem que ler bastante, mas eu pulo etapas. É igual a gente apertar duas vezes para acelerar, né, o vídeo ou o áudio, né? É mais ou menos isso. E eu fiz também leitura dinâmica muito tempo atrás, então assim, eu consigo acelerar. Então, dos livros, das leituras que eu faço, eu sempre extraio, eu gosto de anotar, e já fica uma dica aí que eu gosto de tomar notas de tudo que eu leio, porque eu sei que eu faço uma tradução, né, daquilo para a minha realidade. São os insights, né, as ideias que surgem. E assim, um livro que eu gostei muito, que me deu, assim, ele não é um livro incrível, mas assim, é o último livro, né, que a gente tem que falar que a gente está lendo aqui, mas o último livro chama History Brands, que é a história da marca, é do Donald Miller, tá? Deixei aqui uma colinha. Ele é um best-seller, né? Ele é bem legal, saiu no aquele Wall Street Journal, né? Então, ele tem assim, o que é legal? Ele tem uma coisa muito parecida com o que a gente chama de jornada do herói, né? Já deve ter ouvido falar essa jornada do herói, que todo filme hoje famoso, uma coisa, até livros de história, né, conta que sempre tem assim uma pessoa que chama para você para se resolver um problema, você se descobre, daí tem o fracasso, você volta por cima, tem que salvar a princesa, então todas aquelas coisas de histórias, né, de jornada do herói, mas ele tenta transferir isso para a marca. E o que é legal desse livro, né? Ele traz assim não é o protagonista, não é você, marca, é o cliente. Você é como se fosse o guia. Você é a pessoa que vai iluminar o caminho para esse personagem principal, que é o cliente. A gente sempre tem que colocar o cliente realmente em primeiro lugar. Então ele fala assim: como que você vai ser identificado como um guia para esse herói, para essa pessoa, né, que está passando por essa história? E todo herói, né, Dani, a gente sabe que tem momentos de altos e baixos, os momentos que ele desperta aquela maior força, né, que ele vai destruir aquele inimigo, que ele vai pegar o maior desafio da história, né, normalmente ele passou por algum fracasso, por alguma frustração. E é mais ou menos isso, a gente identificar essas dores, esses fracassos, saber se sensibilizar, se conectar com esse cliente, né, e as marcas fazem isso. Hoje a gente percebe muito essa força de humanização da marca. Então a gente consegue, sim, meio que tentar fazer essa conexão, fazer esse trabalho, né? E ele fala uma parte, até fiz uma anotação aqui bem rascunhada, né? Mas uma parte que eu achei muito legal, que ele fala assim, que todo negócio tinha que ser capaz de resumir o seu propósito, né? O porquê que você veio ao mundo, a sua empresa veio ao mundo, em pelo menos aí uns 5 segundos. E nesse argumento aí, você tem que ter pelo menos
falar o que você está oferecendo, o que é o produto, o serviço que você faz, como que isso melhora a vida dessa pessoa, do herói, né? Como que você pode melhorar a vida dele e o que você precisa fazer para adquirir isso. É como se fosse, o pessoal fala, um termo é o discurso de elevador, né? Você tem o tempo de apertar o seu andar, tipo, até ir para o térreo. Se você tivesse que falar sobre a sua empresa para alguém na sua frente, você conseguiria falar e agregar valor e entregar o que você faz para ela? Então, esses são um dos pontos legais do livro também que ele conta. Então, assim, são vários pontos que é legal para a gente repensar a nossa imagem de empresa, que não é um bloco de concreto que tem produtos e clientes, uma relação comercial, não uma relação de você veio para o mundo para transformar esse mundo, a sua empresa ela ajuda como essas pessoas a realizar um sonho. E turismo é isso, né, Dani? Turismo é transformação. Agora, ainda mais, as pessoas vão procurar muito por experiências, por transformação. E como que a sua empresa, ela é só uma tiradora de pedido, igual você falou, ou é um guia que vai realmente te pegar na mão, te conduzir e te levar para você se maravilhar, se transformar, e ela vai pedir mais, vai pedir sempre mais, né? E esse é o caminho normalmente que a gente trabalha. Então, um livro assim que eu não terminei ele totalmente, porque eu faço esse tipo de leitura. Daí, quando eu gosto muito, né, dou muitas paradas, eu volto para o começo e leio, né? Eu gosto bastante desse formato. Mas é isso, é um livro que eu recomendo, que eu acho que vai somar muito para as empresas que estão buscando a humanização e se conectar com o cliente em primeiro lugar, né? Legal. Não, bem atual esse tema, né, de gestão voltada ao cliente, né, colocar o cliente no centro do gestão da sua empresa. É um tema muito atual e, pelo que você falou, eu vou anotar depois, vou pegar esse livro. Fala de novo o nome aí, para quem não pegou, não anotou. Story Brand, vou até deixar aqui para... Story Brand. Tá lá a capinha, então, aí quem assistiu... Para quem está ouvindo, né? Para quem está ouvindo, vai no YouTube, vê lá no final do vídeo que tem a capa do livro do que o Akira está recomendando para a gente. Eu vou colocar já no meu... Eu mudei minha leitura depois que eu comprei o Kindle, cara. Eu tinha uma preguiça de ler pelo peso do livro e, putz, às vezes você comprava um livro que era muito grande e tal, e aí tem essa questão de anotar, de fazer lá as marcações e depois você exporta. Então eu mudei, eu vou entrar agora e comprar esse livro aí para acompanhar, cara. Bem legal, muito legal. Posso dar uma dica extra de leitura? Você Claro. pode pegar um aplicativo chamado 12 Minutos. Eu assinei, fez uma promoção de assinatura vitalícia. Eu leio os resumos de 12 minutos dos livros e aquele que eu falei, caramba, esse livro deve ser animal. Eu compro meus livros escutando. Esse foi um dos livros que eu li, né? O resumo, né? Ele faz meio que um resumo em áudio e também em texto. Alguns livros estão assim. E, cara, ele te dá assim, cara, eu tenho que ler. E tem livros que eu falo, caramba, esse livro parece que é um livro mais do mesmo, pelo resumo que eu vi, e eu desisto. Então era um livro que eu queria comprar e deixo de comprar, e aquele que eu queria comprar eu ganho mais vontade de comprar. Então é um aplicativo que eu recomendo muito, 12 Minutos, você deve conhecer. Eu uso, muito bom mesmo, e eu uso da mesma forma. Eu ouço o resumo, às vezes eu falo assim, eu vou comprar esse livro, eu falo, não, vou procurar. Eu procuro em 12 minutos, tem, eu ouço, às vezes desilude mesmo, fala, não, ainda bem que eu não comprei. E outros que você também fala assim, esse aqui, deixa eu ver o que é, né? Tem as recomendações, deixa eu ver, eu não cheguei a ver esse livro lá, mas legal. Boa. Akira, obrigado de novo por ter aceito o convite. Cara, muito mais aí. Para quando o papai aí nasce quando, papai? Setembro a previsão, cara. Vou virar a chave aí para virar papai. Legal, cara. Setembro. É menina? Menina, Marina. Marina. Legal, bacana. Venha com saúde, a gente obviamente vai se falar aí, mas fique registrado aí, que venha com saúde, que ela seja muito feliz, que faça vocês muitos pais, muito corujas. Eu também sou pai de uma menina e, cara, transforma a nossa vida isso. A paternidade transforma mesmo. Vou pedir muitas dicas, Dani. Eu que vou pedir para você. Eu vi um monte de livro que você comprou de paternidade também. Até pensei que o livro que você ia sugerir hoje ia ser algum. Eu não comecei a ler, senão, se eu tivesse começado a ler, eu ia trazer um deles sim, com certeza. Na próxima me dá umas dicas de leitura aí de paternidade. Eu vou ser sincero, eu não li livro nenhum ainda, cara. Tá sendo na descoberta aqui. Mas ela é um amor, ela é muito boazinha. Cara, obrigado de novo por ter aceito o convite.
E, cara, o microfone é seu aí, pode falar o que você quiser e, enfim, faz aí o que você sabe fazer de melhor. Cara, Dani, brigadão. É muito gostoso, né, a gente quebrar um pouquinho essa coisa das lives que são um pouco mais, né, direcionadas para conteúdo, para informação. Então é uma oportunidade que a gente ter esse bate-papo gostoso, né, de conhecer um pouco mais de cada um e dos profissionais que estão no mercado. Fica essa curiosidade, né, de conhecer também um pouquinho mais como que é, né, a vida realmente de cada um, como construiu a trajetória, uma curiosidade bem legal. E eu te agradeço por esse convite e fica aqui a minha recomendação que todo mundo, nesse momento, gente, por mais que a gente fala muito de conteúdo, né, Dani, a gente fica estimulando o pessoal a tomar ações, a fazer as coisas, a gente tem que cuidar muito do nosso psicológico também, que eu sei que a gente, assim, eu não estou vivendo tão na pele realmente as dores, né, de todo mundo que eu fiz as consultorias, fiz algumas consultorias gratuitas, eu acho que fiz mais de 50 gratuitas nessa época da pandemia, de ajudar o pessoal a encontrar um caminho, e eu vejo que realmente alguns passaram por maus bocados, ainda estão passando, né? Então, assim, a gente precisa parar um pouquinho também para não ficar esse excesso de informação, porque é fácil alguém falar o que você tem que fazer, que o certo é fazer isso, né? Só que a gente fica nessa pressão que tem muitas outras coisas na frente que tem prioridade, que tem que ser resolvidas. Então, assim, dá uma relaxada, né? Tenta meio que se reencontrar no meio desse caos, que eu sei que é difícil, mas a gente tem que estar centrado. Então, não recomendo ninguém, tipo, Thiago, tudo que você fala, eu tenho que botar em prática hoje, eu tenho que fazer isso aqui. Calma, respira, é muita informação nova. A gente tem que, lógico, a gente tem que botar em prática para as coisas acontecerem, mas faz no ritmo certinho, né? Tenta se equilibrar um pouquinho, porque fazer as coisas com a cabeça pilhada é uma das piores situações aí. A gente acaba fazendo coisa errada e acaba até piorando, né? O que era para solucionar. Então, assim, minha recomendação é essa, tenta dar uma espairecida, assim que der para pular e aproveita o turismo na sua região, já faz meio que um bem bolado aí de fazer um benchmark, olhar o que os outros estão fazendo, né, e também se divertir, espairecer um pouco a cabeça, porque é uma forma de estourar bolha, né, Dani? A gente está numa bolha hoje de exclusão muito forte, e a gente vai ver o mundo com outros olhos aí, vamos ver com olhos de otimismo, né? Então, isso aí foi meio filosofal aqui, mas eu acho que é necessário, né? A gente precisa um pouquinho desse reencontro com a gente mesmo. Legal. Obrigado, viu? Obrigadão. Um abraço e vamos se encontrando nessas lives aí. E aí, quando você vier para São Paulo, né? Quando a vida retomar, a gente se encontra pessoalmente aí. Com certeza, né? Pode postar. Valeu, tio, um abraço. Um abração, até. Até.